18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você aí no melhor Mix do Brasil. Boa noite, equipe 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Karime Leão. Alô, Carlão. Muito boa noite pra você que nos acompanha aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Bom, e lembrando sempre, querido ouvinte, que você pode participar, interagir conosco aqui no programa 18 horas, mandando aí aquela mensagem de texto, mandando uma foto ou um áudio, comentando o programa, né, Karime Leão? E blá, 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 e blá, blá, blá. É muito importante a sua participação. A gente quer interagir, quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E qual o número, Carlão? 994887592 é o nosso WhatsApp, Karime. Isso aí, participa com a gente. Participa. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Levantamento revela que o Amazonas tem queda nos setores básicos da sociedade. O estado ficou nos últimos lugares nos índices de segurança pública, educação e saúde. Apenas 40% dos estudantes da rede pública do Amazonas participaram do Enem 2023. Greve dos servidores no IBAMA reduz em mais de 90% a emissão de multas na Amazônia. Hora 6:02, mais uma vez, boa noite para você em 100,7, você na sintonia certa. Esses e outros assuntos, os destaques desta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Você confere agora em mais uma edição do programa 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, 2024 começou, com o preço da gasolina baixando e baixou bem, Karime, inacreditável. Quem diria, né, Carlão? Pois é, já tem posto em Manaus vendendo o litro da gasolina comum a R$ 5,29. Eu já vi, tá? Vale lembrar que no final do ano passado, o valor na maioria dos postos de Manaus era de R$ 6,59. Uma redução de R$ 1,30. Em percentual, isso dá uma queda de 19,73%. Uma mega redução, principalmente nesse início do ano, que os pais, né, tem matrículas das escolas, material escolar, IPTU, IPVA e assim vai. Tem uma série deles. Janeiro a gente vai pagar a conta de dezembro, festa, o que não falta Natal. é boleto, o que não falta é boleto para pagar, né, gente? Ou seja, então, qualquer ajuda aí é bem-vinda pra gente economizar um pouquinho. É bom destacar que não são todos os postos que estão cobrando aí esse valor de R$ 5,29 por litro da gasolina. A maioria ainda está cobrando R$ 5,59. E essa redução veio depois da fiscalização do Procon nos postos aqui de Manaus. E também vale lembrar, Karime e ouvintes, que nesse período não houve alteração nos preços da gasolina nas refinarias. Era mera especulação dos proprietários dos postos de combustíveis. Bom, no fim das contas, o que a gente espera é que esse preço continue valendo por mais alguns dias, né? E que não seja apenas uma promoção relâmpago. Mix. O Amazonas está entre os 3 últimos lugares nos indicadores de segurança pessoal e segurança patrimonial no ranking de competitividade dos estados 2023. Em educação, o estado perdeu uma posição e ficou em 23º lugar. Ou seja, Carlão, o Amazonas é só ladeira abaixo, tudo pior em todos os setores. Esse ranking anual feito pelo Centro de Liderança Pública mostra o quanto nós estamos ruins na segurança pública e na educação. Mas a situação é extremamente grave também na saúde. Olha, a classificação no ranking considera pontos distribuídos entre 99 indicadores relacionados à infraestrutura, sustentabilidade social e ambiental, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, potencial de mercado e inovação. E na segurança, além de ficar em último lugar em segurança pessoal e segurança patrimonial, também perdeu posições nos indicadores presos sem condenação e mortes a esclarecer. E na educação, o ranking de competitividade dos estados 2023 aponta que o Amazonas ficou em último lugar. Isso mesmo, em último lugar. Ficou na 27ª posição entre os estados com nota 0 no indicador
que considera o resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O estado, Carlão, ficou em 22º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade de ensino nas escolas públicas. Olha só, esses desempenhos vergonhosos do Amazonas na segurança e educação é resultado direto da falta de gestão, da má gestão do governador Wilson Lima. Falta de gestão e mal gestão. Bateu inclusive recorde de arrecadação, mas não conseguiu melhorar os indicadores dos principais setores do estado. Isso é muito grave. Pelo contrário, a situação está piorando. E está pior ainda, Karime, do que quando ele tomou posse. Piorou, ou seja, né? De 5 anos para cá, só ladeira abaixo, Carlão. Não tem outra forma de ver a nossa situação. Queda nos indicadores, piora na qualidade de vida, violência extrema, colapso na saúde, educação deficiente, desemprego elevado, são consequências desta gestão ou desta falta de gestão. Isso só mostra que o atual governador não está preocupado nem com a população e muito menos com o desenvolvimento do estado. O estado está regredindo em todos os índices. O que se destaca nesse governo de Wilson Lima são o quê? Os grandes contratos suspeitos, os contratos milionários para atender os amigos do poder e as denúncias de corrupção. E claro, gente, a queda nos indicadores econômicos e sociais. Agora, o pior de tudo, como eu tenho falado aqui, é o número de mortes pelo colapso na saúde pública. Esse é o saldo da gestão Wilson Lima até agora. Mix. Agora 6h08 em Manaus e menos de 40% dos estudantes finalistas do ensino médio na rede pública do Amazonas participaram do Enem em 2023, Karime. Foi isso mesmo, Carlão. Dos 51.594 estudantes finalistas do ensino médio da rede pública de ensino do estado, apenas 19.847 participaram do Enem realizado deste ano. O número representa apenas 38,5% do total de alunos. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esses números, esse levantamento e tem mais informações pra gente. Ela está aqui ao vivo e fala com a gente agora. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Então, a gente sabe o motivo desse número baixo de alunos que fizeram o Enem, que poderiam ter feito o Enem esse ano aqui no estado? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Tudo bom? Então, Karime, eu conversei, né, com uma educadora, né, com uma gestora em educação, para tentar entender o porquê desses números tão baixos registrados, né? Já que a gente sabe, pelo menos na minha época, né, no ensino médio, o maior sonho era você passar, né, no Enem para você poder ingressar em uma universidade pública. E ela estava conversando comigo, Karime, sobre essa falta de interesse e sobre essa falta de incentivo do governo para esses estudantes, já que a gente sabe, né, que é muito difícil hoje para uma pessoa que tem aquele histórico, que estudou a vida toda em uma escola pública, conseguir ingressar em uma universidade pública, né? A gente sabe que tem aquele, principalmente naqueles cursos mais desejados, né? Se você realmente não tiver todo aquele preparo para fazer um curso de medicina, por exemplo, são raras, né? São exceções, assim, são pouquíssimos, né, alunos de escolas públicas, aquela pessoa que não tem condições de fazer um cursinho, que acaba conseguindo ingressar. E aí, para os especialistas, esse é um dos fatores que mais contribuiu aí para esse número tão baixo de estudantes que prestaram, né, o Enem no ano passado aqui no estado. Foi menos de 40% dos estudantes matriculados, né, que prestaram aí, que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2023. Esse foi o menor índice entre os estados aqui do Brasil. Esse levantamento, ele foi apresentado pelo Ministério da Educação, Instituto Nacional de Pesquisas, né, Educacionais, Anísio Teixeira, e segundo o balanço, 54.228 estudantes matriculados no ano passado no ensino médio das escolas públicas, somente 21.703. É menos da metade, Karime, né? É realmente um número
número que chama a atenção pela falta de interesse desses estudantes. Até porque, Karime, o Enem, ele é a principal porta de entrada aí para o ensino superior aqui no país, já que permite os participantes também não somente a entrarem nas universidades públicas e privadas, mas também com o financiamento de bolsas. Se você não fez o Enem, você não vai conseguir uma bolsa pelo FIES, por exemplo. Então é muito importante, é uma oportunidade a menos, ou seja, a gente lê e entende que esses alunos que não fizeram o Enem não querem ter essa vida acadêmica, de repente estão precisando trabalhar mesmo. Karime, né, muitas dessas questões de ingressar em uma universidade, né, para fazer uma graduação, um tecnólogo, né, envolve muito as questões financeiras também. A gente sabe que hoje muitos dos nossos jovens, né, eles não buscam uma qualificação, eles buscam ter um dinheirinho ali no fim do mês, né, porque a gente sabe que as coisas não estão fáceis para ninguém. E aí a especialista falou também que tudo isso também é fruto, né, dessa falta de incentivo do governo para que essas crianças, para que esses adolescentes possam enxergar essas instituições e o tamanho da importância que elas têm, né, dentro que isso pode trazer uma melhoria de vida para essas pessoas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu conversei com a educadora, né, com a gestora em educação, a Ludmila Rondon, ela que falou sobre a falta de preparação dos alunos, principalmente das escolas públicas, em ingressarem em uma instituição pública. Vamos conferir. Hoje nós temos alguns desafios com a prova do Enem e com o alunado, com, né, os alunos de modo geral, porque a prova do Enem, ela é uma prova cansativa, é uma prova que exige muita preparação e, acima de tudo, uma preparação que eu te diria que é até muito específica. E, infelizmente, de fato, nós não estamos preparando o nosso aluno, não só em termos de conteúdo, mas eu te diria que pro tipo, né? Eu diria que a preparação para aquele momento de prova. São 2 domingos consecutivos, então existe essa questão eu diria que até da disponibilidade do aluno em fazer. E aí o que acaba acontecendo? A questão do interesse mesmo. Infelizmente hoje a prova do Enem, ela é utilizada para acesso na universidade pública, enquanto o FAM, o Instituto Federal, também utiliza como nota, mas infelizmente o interesse em fazer parte dessas instituições tem diminuído, né? E quando se tem um interesse, muitas vezes por cursos de alta concorrência, o aluno da rede pública não se sente apto e preparado para concorrer por essas vagas, então tem uma baixa autoestima mesmo de preparação. E um outro ponto também que a gente precisa levar é que programas como o ProUni, outros programas que são de incentivo a bolsas nas universidades particulares, né, nas faculdades particulares que utilizam a nota do Enem, hoje em dia elas também possuem outros programas próprios que acabam não demandando tanto esforço para que o aluno faça, como a prova do Enem acaba sendo. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes do 18 horas, nós ouvimos aí, né, a fala da especialista em educação aqui no nosso estado, a Ludmila Rondon, ela que é gestora educacional. Karime, né, o Amazonas ficou aí, né, em primeiro lugar, e o segundo pior desempenho, né, foi o estado de São Paulo. Chama bastante atenção, né, porque é o maior, né, a maior cidade, a maior capital aqui do nosso Brasil, e aí ficou com o maior número de inscritos do Enem que não fizeram, né, aí os alunos que eram matriculados que não fizeram a prova do Enem. Eram mais de 458 mil alunos e somente 190 mil alunos fizeram aí a prova do Enem lá no estado de São Paulo. O Amazonas, Karime, né, vale a gente destacar, e aí ontem eles apresentaram todo esse balanço, e aí aqui na região norte, somente 5 alunos tiraram nota 1000 no Enem, na redação do Enem. E aí aqui na nossa capital a gente teve, né, uma única jovem que
que tirou aí essa nota aqui no nosso estado. Na região norte foram somente 5 alunos que tiraram nota 1000 na redação do Enem. Já no Nordeste foram 25 alunos, no Centro-Oeste do Brasil 4, no Sudeste 18 e no Sul do Brasil 7 alunos. Karime e Carlão, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a greve dos servidores no IBAMA provoca queda de 92,6% na emissão de multas na Amazônia nos primeiros 15 dias do ano. Carlão, daí o IBAMA emitiu apenas 11 autos de infração nos estados da Amazônia Legal, contra 148 no mesmo período do ano passado. Quem conta mais a respeito do assunto é a repórter Odinei Araújo. As informações de redução de 92,6% no número de multas ambientais emitidas pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, nesse início de ano, são do blog da jornalista Miriam Leitão, no site do jornal O Globo. De acordo com a coluna, a redução das multas não é devido à queda nas infrações cometidas na região, pelo contrário. Na semana passada, inclusive, foi divulgado o aumento do garimpo ilegal na terra Yanomami. Com dados da ACEMA Nacional, a associação que representa os servidores federais do meio ambiente, o blog informou que o IBAMA emitiu apenas 11 autos de infração nos 9 estados da Amazônia Legal nos primeiros 15 dias desse mês. Enquanto isso, nos 15 primeiros dias de 2023, foram registradas 148 multas. O 18 Horas tentou falar com a superintendência do IBAMA no Amazonas, mas o órgão preferiu não se pronunciar sobre o caso. Também tentamos ouvir a ACEMA Nacional, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Já o presidente do Sindicep, Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Amazonas, Walter Matos, informou que o IBAMA no estado não aderiu à paralisação nacional. O que existe, segundo Walter Matos, é muito trabalho represado ou parado por causa do descaso com que o IBAMA foi tratado no governo Bolsonaro. E os servidores do órgão, segundo o líder sindical, estão dedicados agora a tocar esses trabalhos. Não tem greve nem paralisação no estado. O que existe é uma mobilização nacional pela reconstrução do IBAMA, né? O IBAMA em Manaus, o número de fiscais parece que hoje só são 2 fiscais no IBAMA. Então é complicado. Então o órgão foi desmontado e precisa ser reconstruído. Então o movimento dos fiscais internamente faz parte disso. E também a reestruturação de carreiras. Ainda de acordo com Walter Matos, a diferença salarial entre o nível médio para o superior no IBAMA é de até 75%. Os servidores do IBAMA no Amazonas começam a participar de assembleias sobre o reajuste zero do governo federal, que só aumenta o auxílio alimentação e creche, mas que exclui os aposentados. Então nós temos um movimento de assembleia, vamos fazer todas as assembleias, deliberar sobre isso e também discutir a contraproposta que nós apresentamos, que é os 29,49 para a categoria de servidores federais. Um desses encontros acontece no próximo dia 24 de janeiro para discutir a questão dos aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal. Os servidores federais no Amazonas também preparam a marcha a Brasília na primeira quinzena de março. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h20 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. Líderes do Comando Vermelho e outras facções criminosas, como a Família do Norte, foram transferidos de presídios federais em uma operação que reuniu quase 100 policiais penais federais e envolveu 3 penitenciárias. Carlão, ao todo foram movimentados 11 internos que cumprem pena no regime fechado, entre eles Fernandinho Beiramar, Marcinho VP e um dos fundadores da Família do Norte, o Mano G, Gerson Carnaúba. O repórter André Meirelles acompanhou essa movimentação, traz pra gente as atualizações sobre o assunto.
sobre essa mega operação. Andréia, muito boa noite, André. Então, essa operação aconteceu no sigilo, a gente só tem informação agora, não é isso? Boa noite. Tudo bem, Karime, Carlão, boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na Mix. Olha, a operação foi sigilosa justamente para evitar qualquer tipo de tentativa de fuga destes detentos. A Polícia Penal Federal movimentou 11 pessoas que estão presas e cumprem pena no regime fechado. Entre elas, como foi falado, Karime, Carlão, o Fernandinho Beiramar, que foi escoltado por um avião do presídio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para um presídio em Mossoró. Já o Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, que também é um dos líderes do Comando Vermelho, fez o caminho inverso, foi do Rio Grande do Norte para o Mato Grosso do Sul. Todos eles estão em presídios federais e também estavam em presídios federais antes desta movimentação. Além disso, um outro preso bastante importante, tem um nome de peso também, o Gelson Lima Carnaúba, conhecido como Mano G, apontado pelas autoridades como um dos chefes da Família do Norte, a FDN, que é uma das maiores facções da região norte do país, né? Também mudou de presídio. A polícia penal, ela não divulgou para qual presídio ele foi deslocado, mas ele também faz parte da lista desses 11 detentos que tiveram a troca de presídio federal. Segundo as autoridades que acompanham essas movimentações e também o núcleo de inteligência da Polícia Federal, da Polícia Penal Federal, estas movimentações acontecem justamente para evitar qualquer tipo de vínculo destes presos com os presídios federais dos quais eles estão e também para garantir toda a segurança dessas pessoas, evitar qualquer tipo de fuga, e isso acontece de períodos em períodos, né? Por exemplo, aconteceu na última quinta-feira, numa operação aí sigilosa que só veio à tona agora, por isso que aconteceu essa operação e eles só divulgaram, obviamente, depois, por motivos aí de segurança. Karime, Carlão, a gente também traz uma outra notícia aqui, rapidamente. O técnico de vôlei Validerson Brandão Barbosa, de 40 anos, ele que é suspeito de estuprar até atletas adolescentes aqui em Manaus, ele foi liberado da prisão. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. De acordo, então, com o Tribunal de Justiça, o Validerson, ele foi solto no sábado, dia 13, dia em que a prorrogação do período de prisão temporária por 30 dias se encerrou, né? Validerson atuava na seleção amazonense de vôlei da categoria sub-16. Ele foi preso no dia 14 de novembro, enquanto dormia com 2 adolescentes. A prisão dele foi prorrogada após o número de denúncias sair aí. Eram 10 denúncias, mas aí acabou indo para 17 denúncias, Karime, Carlão. Tá bom, e tá solto agora, né? André Meirelles, obrigada pelas informações. Valeu, André. Agora 6h23, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, lembrando que você pode participar conosco, interagir aqui no 18 horas através do nosso WhatsApp, a sua linha direta, hein? Conosco aqui no 18 horas. É o 99488-7592 que tá valendo a sua participação. Inclusive, tem ouvintes aí participando pelo WhatsApp, não é isso, Karime Leão? Tem sim, Carlão. A Kátia Magalhães, do Petrópolis. Ela disse o seguinte: boa noite, Karime, Carlão. Boa noite. Bom, o Amazonas realmente está ladeira abaixo. Segurança, saúde, educação, tudo está pior a cada ano. Parabéns por 18 horas, que é um dos poucos programas que mostram a realidade do nosso estado. Valeu, Kátia Magalhães, do Petrópolis. Valeu, Kátia. Participe também conosco. 99488-7592 à sua disposição. 18 horas. E agora, olha só, daqui a pouquinho, continue aí em 100,7 no 18 horas, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo o seguinte: comércio em Manaus registrou um aumento nas vendas no Natal e na Black Friday. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E agora é tempo e temperatura, hein, Karime? Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Com você, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 97%. Mix. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje, elevando agora a marca do rio no Porto de Manaus para 20 metros e 52 centímetros acima do nível do mar. Mix. Polícia Civil investiga a pirataria de combustíveis nos rios da Amazônia, do Amazonas, na realidade, nos rios, né, no nosso estado. A rota mais visada pelos criminosos são o Rio Madeira e o Rio Amazonas, entre as cidades de Itacoatiara e Parintins, Karine. Carlão, e foi exatamente nesse trecho que os agentes da Polícia Civil apreenderam 2 lanchas que estavam com carregamento irregular de gasolina. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Nathalie Moraes. As investigações da Polícia Civil do Amazonas mostram que os criminosos atuam em trechos dos rios com menos movimento de embarcações. O alvo dos piratas são os carregamentos de gasolina. A rota mais visada pelos criminosos são as do Rio Madeira e Amazonas, entre os municípios de Itacoatiara e também Parintins. Foi nesse trecho que os agentes da Polícia Civil aqui do estado apreenderam 2 lanchas que estavam com um carregamento irregular de gasolina, como afirma o delegado Lázaro Mendes. Nós inutilizamos, destruímos mais de 30 bombonas de 1.000 litros, apreendemos aproximadamente 4.000 litros de diesel e também 5 motobombas que são utilizadas para retirar o combustível de uma embarcação para encher a outra. No momento ninguém foi preso. Assim que eles perceberam a ação policial, a balsa, as lanchas, eles optaram em abandonar as embarcações, mas nós também estamos conseguindo identificar os autores, as pessoas envolvidas, e claro que vão ser ouvidos e indiciados e vão responder pelos seus respectivos crimes. Não é de hoje que os piratas dos rios atuam aqui no estado. Só no ano passado, o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas registrou o prejuízo de mais de 7 milhões de litros de combustíveis. O material, segundo o Sindarma, foi roubado por piratas que atuam nos rios do Amazonas. Diante de tantos prejuízos, a Polícia Civil passou a investigar a atuação desses criminosos. E segundo o delegado Guilherme Torres, os agentes da segurança conseguiram desarticular uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Existia um esquema que tornava difícil da polícia efetuar uma prisão, porque a partir do momento que eles faziam essa subtração, no caso 11.000 litros, esse combustível ele praticamente evaporava muito rápido, porque já tinha um receptador que foi identificado, seu Raimundo, conhecido como Maguila. Ele recebia esse combustível pela quantia de R$1 o litro. Para combater a pirataria de combustíveis aqui no estado, a Polícia Civil deslocou uma base para atuar no combate ao roubo de gasolina nos rios próximos aos municípios de Urucurituba, Maués, Altazes, Borba, Nova Olinda do Norte e Parintins. O objetivo é impedir que a pirataria continue causando prejuízos aos comerciantes e principalmente comprometendo o abastecimento de combustíveis nas cidades aqui do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora 6h29 em Manaus, e a maioria do comércio em Manaus aumentou as vendas no Natal e na Black Friday. Isso é bom, hein? De acordo com pesquisa da Fé Comércio, Karime. Pois é, Carlão, apesar das dificuldades aí por causa da maior estiagem da história, que não foram poucas, né? Poxa, que não foram poucas, a gente acompanhou aqui, sim, foi ralado para todo mundo. Pois é, apesar disso tudo, as vendas tanto na Black Friday quanto no Natal cresceram sim, entre 10% e 50%. Boa. E o otimismo dos empresários segue para esse ano aí de 2024. Vamos acompanhar mais detalhes com a Jané Araújo. Apesar
Apesar de todas as dificuldades para repor estoque ou enviar produtos para municípios do interior, o comércio varejista de Manaus não teve prejuízos e colheu números positivos com as duas últimas datas mais importantes para o setor, a Black Friday e o Natal. A Federação do Comércio do Amazonas, a FEComércio, apresentou o resultado de pesquisa de vendas entre os seus associados. Os números positivos nas vendas durante a Black Friday e o Natal de 2023 foram comemorados pelos empresários. O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 27 de dezembro, com quase 300 empresas do comércio nos shoppings, no centro da cidade e nos bairros. Durante a Black Friday, por exemplo, os entrevistados registraram aumento nas vendas do ano passado em torno de 10% a até 50% em relação à mesma data de 2022. Já no Natal, o aumento nas vendas ficou entre 10% a até mais de 50%, também levando em consideração as vendas do Natal de 2022. De acordo com o presidente da FEComércio, Aderson Frota, o setor passou por momentos difíceis, com a maior estiagem da história e com o receio dos empresários de não recuperarem o investimento nas duas importantes datas. Ainda conforme Aderson Frota, dezembro de 2023, no entanto, foi um mês em que os empresários tiveram vários motivos para festejar o incremento nas vendas. Nós conversamos com vários empresários de vários segmentos e quase todos tiveram digamos assim, a alegria de anunciar que aconteceram vendas acima da expectativa. Na realidade, isso é uma notícia muito positiva, porque era um momento de retomada da economia, as vendas crescendo, os postos de trabalho também crescendo, a demanda do comércio por postos de trabalho. A pesquisa das vendas do comércio em 2023 também revelou que, apesar das adversidades, o estoque das lojas para as festas de fim de ano foi maior que o de 2022 para a maioria dos empresários. Apenas 40% deles não conseguiu aumentar o estoque, mas manteve igual ao Natal de 2022. Ainda segundo o levantamento, os segmentos que tiveram os melhores resultados foram os de eletrodomésticos, de beleza, vestuário, calçados, artigos eletrônicos, cosméticos, perfumaria e supermercados. Para 2024, segundo o presidente da FEComércio, Aderson Frota, os empresários estão mais otimistas, até porque as vendas se mantêm em um ritmo de crescimento. Isso realmente é altamente positivo para o comércio, para as vendas de todos os segmentos da atividade comercial, para o incremento dos mercados, do mercado de trabalho pelo volume de empregos que são gerados, e isso traz com certeza uma sensação de desenvolvimento, de melhoria, de crescimento da renda e de melhoria da qualidade de vida da população. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 33 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que já está aqui dividindo a tela com a gente, para você assistir e ver a gente. Daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra, lá no 18horas.com.br. E para você também, bem-vindo para você que nos assiste no YouTube. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo, bom te ver. Então, Cadu, conta pra gente. A Receita Federal suspendeu uma decisão do governo Bolsonaro que garantiu isenção tributária sobre salários dos pastores. A bancada evangélica deve ter reagido a essa nova determinação, não é? Conta pra gente, boa noite. É o fim de uma novela e o começo de outra, viu, Karim? Tá bem Rede Globo essa história. Boa noite episódios, pra você, minha querida. São várias séries Netflix, por aí vai. Vários episódios. Boa noite, Carlão, meu querido. Boa Tudo noite, bem? ouvintes que nos acompanham ao vivo no 18 horas, também no YouTube, como você disse. Karime, eu vou contar essa história do começo, viu? Pra gente entender bem o que tá acontecendo, viu? Era uma vez um certo presidente da República, em agosto de 2022, candidato à reeleição, mandou a Receita Federal dar uma forcinha para os bispos, pastores, ministros e outras lideranças de igrejas evangélicas, isentando essa turma toda de contribuições previdenciárias sobre o salário. Essa medida aí foi publicada no Diário Oficial da União, faltando
2 semanas para o início da campanha eleitoral, lá em agosto de 2022. E essa medida aproximou ainda mais o Jair Bolsonaro das igrejas evangélicas. Isso se tratava, claro, de uma estratégia para ter a fidelidade do público evangélico que tinha uma forte rejeição a Lula. E aí deu no que deu. Lula ganhou as eleições. Ao longo do ano passado, a Receita Federal vinha tentando revogar essa portaria que garantia aí essa isenção de imposto no salário. Uma dessas tentativas aconteceu em abril do ano passado, e aí a bancada evangélica reagiu duramente, dizendo que o governo Lula estaria perseguindo o povo evangélico. Houve outras tentativas em agosto, outra em outubro. Houve até uma negociação, uma tentativa de tomar lá da cá, mas não houve consenso. E agora, 17 de janeiro de 2024, a Receita Federal criou coragem, enfim, aproveitou o recesso e revogou essa portaria. Esse, portanto, é o fim da novela, com um final triste aí para os pastores, bispos, ministros que vão pagar mais imposto no Lerite. Mas por quê? O Lerite foi agora velhinho. Nossa, essa aí pegou pesado. O Lerite, traduz aí, cara. É museu. Tá lá. Traduz aí no boleto. O Lerite é o contra-cheque, né? É o contra-cheque, é o nosso contra-cheque, né? Mas por que eu disse que é o começo de outra novela, Karime e Carlão? Porque a partir de agora, a crise entre o governo Lula e a bancada evangélica fica ainda mais aguda. Hoje à tarde, o deputado Silas Câmara, ainda presidente da Frente Parlamentar Evangélica, ele emitiu uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, é lamentável para um governo que diz conhecer a importância das religiões e a necessidade de aproximação do segmento, fazer um movimento desses é incompreensível, fecha aspas. O vice-presidente da Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, que também é uma liderança da bancada evangélica, ele disse que os pastores, ele explicou que os pastores e bispos, eles não recebem salários. Na verdade, segundo ele, recebem prebendas missionárias, que isso daí depende do rendimento da igreja. E que a bancada evangélica, segundo ele, vai recorrer judicialmente contra essa decisão do governo federal tomada pela Receita Federal. E tudo isso, Karime, acontece coincidentemente depois da polêmica envolvendo o padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo. Lembra do que eu contei? Essa história, acho que foi na segunda-feira. Foi da CPI que eles queriam instaurar a CPI contra o trabalho que o padre Lancelotti faz lá com as pessoas em situação de rua, principalmente na Cracolândia. A ideia, o que eles argumentavam era que o trabalho dele mantinha as pessoas e a Cracolândia existe por causa do trabalho dele, enfim. Trabalho social, né, de acolhimento, de dar alimentação, enfim. Exatamente. E a gente sabe que o padre Lancelotti, E vocês sabem aí que o padre Lancelotti, quem acompanha as redes sociais sabe que ele é um fiel apoiador do presidente Lula, né? E coincidente ou não, veio essa reação do governo Lula e de ataque frontal aos evangélicos. Então essa história ainda vai render bastante aqui em Brasília. E falando em pessoas de rua, Karime e Carlão, hoje mesmo o presidente Lula sancionou uma lei que estabelece uma bolsa de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua. Essa bolsa vai garantir alimentação e também transporte para essas pessoas caso elas voltem para o banco da escola ou façam algum tipo de curso técnico. Isso daí é uma alternativa para tirar essas pessoas da situação de rua. Interessante como os assuntos vão se coincidindo, né, Karime e Carlão? Volto com vocês. Ei, Cadu, olha só, agora falando de vacina, né? Porque já é um tema bastante recorrente. Agora, a obrigatoriedade da vacina contra a Covid para crianças entrou novamente em debate aí em Brasília, aí na capital federal, Cadu? Entrou em debate no país inteiro, Carlão. Na verdade, o debate não é sobre a Covid-19, é sobre uma pesquisa, um questionário que o Conselho Federal de Medicina inventou de fazer junto aos médicos, querendo saber o que eles acham sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid nas crianças com idade entre 6 meses e 4 anos e 11 meses. Esse movimento do Conselho, Carlão e Karime, na verdade é uma reação ao Ministério da Saúde, que incluiu no calendário de imunização infantil a vacina contra a Covid-19. A gente lembra que durante a pandemia, esse Conselho Federal de Medicina foi contra o uso de máscara,
questionou a eficácia da vacina, apoiou o uso de cloroquina e de outros medicamentos comprovadamente sem eficácia contra a Covid, ou seja, a principal autarquia da classe médica brasileira, por motivos ideológicos e também políticos, assumiu uma postura negacionista durante a pandemia e continua mantendo essa postura, gente. E claro, outras entidades médicas se manifestaram contra, absolutamente contra, como entre elas aí a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, a reação está sendo muito forte, porque o assunto está em movimento. Ainda assim, o questionamento está valendo, viu, Karime e Carlão? Tá rolando o questionamento. E nessa história toda, eu tô até com medo das respostas dos médicos, viu? Porque tem muito médico que, olha, eu vou te contar, viu? Então, e outra coisa, o que o Conselho vai fazer com essas respostas? Diante desse questionário, se os médicos responderem, e aí? O que eles vão fazer com essa resposta? Vão encaminhar para o governo? Vão orientar os médicos a não dar a vacina? O que afinal de contas, eles vão fazer? Então, é outro assunto que a gente vai seguir acompanhando, né? Sem dúvida, Cadu, é polêmico também, né? Agora, para encerrar, Cadu, quais foram os outros destaques de hoje? Traz pra gente as rapidinhas do dia. Então, bora de rapidinha, Karime e Carlão. O senhor Ricardo Lewandowski, que vai ser nomeado ministro da Justiça agora, nessa sexta-feira, ele já começou a montar o time dele. Alguns nomes foram divulgados e são pessoas que fizeram parte do gabinete dele quando era ministro do STF. Por exemplo, o indicado para ficar no lugar do Ricardo Capelli, na Secretaria Executiva de Justiça, é o advogado Manuel Carlos Almeida Neto, que foi assessor de Lewandowski. E a chefe de gabinete vai ser Ana Maria Neves, que também foi chefe de gabinete dele lá no STF. Já o secretário nacional de segurança, que é uma figura importantíssima nessa pasta da Justiça, a pessoa que é a pessoa que vai lidar com o sistema de segurança pública, que vai comandar, liderar o combate ao crime organizado no país, o principal nome cotado aí, indicado, é o senhor Mário Serrubo. Ele é procurador-geral da Justiça de São Paulo, considerado linha dura e fortíssimo aliado do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Provavelmente seja uma indicação do próprio Alexandre de Moraes. O governo indicou algumas pessoas, mas aí tentou colocar pessoas do PT dentro da pasta da Justiça, mas aí o Lewandowski não quis nenhuma indicação, não aceitou nenhuma. O PSB, Karime e Carlão, que tinha cargos no segundo escalão, deve perder todos. E aí o partido vai ficar somente com o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, que começou a funcionar oficialmente a partir de hoje, após a publicação no Diário Oficial da União. Agora, uma outra história que rendeu polêmica também sobre a Covid-19, Carlão e Karime. A Controladoria Geral da União multou pesadamente duas empresas por tentativa de fraude na venda de vacinas contra a Covid-19 durante o governo de Jair Bolsonaro. A farmacêutica Precisa Medicamentos teria se colocado como intermediária na compra de 20 milhões de doses da vacina chinesa Covaxin, no valor total aí de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A negociação não avançou, ela não deu certo, porque a suspeita de superfaturamento vazou e aí o escândalo chegou naquela época ao conhecimento da CPI da Covid-19. Então a Precisa Medicamentos foi multada em quase 4 milhões de reais e a Feedbank foi multada em 1,5 milhão de reais. Ou seja, os caras nem faturaram com esse esquema, com essa tentativa de corrupção e vão pagar a multa do mesmo jeito. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Tchau, galera. Abraço. Até amanhã. 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Então você circulando Manaus, atenção, você no trânsito aí. Vamos saber as condições do trânsito agora em algumas vias com Karime Leão. Trânsito. Mix. Carlão, segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, na Avenida Constantino Neri com Pedro Teixeira está com trânsito carregado. Já na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal, sentido bairro Centro, o trânsito segue com lentidão. E na Avenida Pedro Teixeira, próximo ao Sambódromo, o trânsito está intenso. Mix. Agora 6h44. Vamos falar sobre os assuntos da política local, da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então,
Você conta pra gente, são pelo menos 7 vereadores da base do prefeito que devem mudar de partido até abril, Cíntia. Conta mais, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e pra você que tá aqui com a gente na 100.7. Pois é, acontece que estamos em ano eleitoral, então abriu aí uma janela partidária para que os vereadores mudem de partido sem que isso implique em traição partidária, enfim, algum problema para eles. E aí tem 7 vereadores que estão em partidos que não fortalecem o prefeito, e eles são da base. Então é interessante que eles saiam do partido em que eles estão agora para compor junto com o prefeito ou no Avante ou no partido para onde Davi Almeida for. São eles Kennedy Marques, Rosinaldo Bual e Eduardo Alfaia. Eles todos estão no União Brasil, de Roberto Cidade. Então, pela lógica, eles teriam que apoiar Roberto Cidade, que é um pré-candidato, mas por isso eles vão sair dessa sigla e vão para onde Davi Almeida for. Depois nós temos o vereador François, que está no PV. Depois temos o professor Samuel, que é do PL que certamente virá aí a dupla Alberto Neto e Coronel Menezes, se não implodirem essa candidatura antes, né, de ela acontecer, porque há uma tentativa disso, se conversa aí sobre isso nos bastidores. Depois nós temos sem partido Joelso Silva e Dione Carvalho, que estão sem partido, então certamente vão aí para onde Davi Almeida indicar ou para o mesmo partido dele. Karime, Carlão. Cíntia, olha só, os vereadores atuais, eles já propuseram a criação de 122 datas comemorativas. Isso procede realmente? Porque fiscalizar, que essa questão de vereador agora virou criação de datas, é isso, Cíntia? Nenhuma surpresa pra gente que acompanhou 2023 inteiro, né? Porque a gente sempre trouxe aqui tanto criação de novas datas, mas também as medalhas e o quanto, a gente sempre falou o quanto isso tem uma despesa para quem é, enfim, contribuinte, né? Porque você paga para aquela estrutura acontecer ali, para que os vereadores estejam disponíveis. Cada vereador tem um gabinete, tem que fazer a casa inteira ali funcionar. Então, não é inofensivo quando se faz esse tipo de matéria, esse tipo de proposta, porque há um custo, e um custo altíssimo. Nós temos 41 vereadores que só de remuneração vai aí 20 mil, né? Aí você tem verba de gabinete, cotão, não é barato, tudo isso. Né, Cíntia? Nem um pouco. Aí a gente chegou a essa conta aí de 122 datas comemorativas criadas pelos 41 vereadores desde o início do mandato. A gente está falando de 2021 até 2023, né? Porque esse ano ainda não teve, não voltaram para a sessão, só depois do carnaval, que é quando começa tudo de novo. E aí, dias que aconteceram, a gente tem, por exemplo, o Dia Mundial do Diretor do Ministério dos Jovens Adventistas, que foi proposto, né? Tem o Dia do Humor. Nossa, aí é o circo, né? Vamos lá? Exatamente. O Dia do Humor, gente. Tô olha aí. morrendo de rir, inclusive. Engraçado pra caramba, hein? Exatamente. Tem o Dia do Palhaço também, não? Eu acho que se tiver algum dia do eleitor, acho que a gente pode colocar junto. Olha lá. É isso, assim, são muitos, 122, tem bastante coisa para pesquisar. Tem dia que as pessoas defendem, tal dia pode fazer sentido, como o dia de aí falar de alguma doença e conscientização daquela doença. Mas mesmo com essa defesa, tem uma série aqui que não faz sentido, não tem como defender, entendeu? Tá difícil de defender. Karime, Carlão. Cíntia, então, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, pode ser candidato a prefeito, mas de Iranduba, é isso? Explica pra gente. É isso, é porque rolou aí na mídia uma informação de que o STF impediria Marcos Rota, que é o vice-prefeito de Manaus, de disputar para prefeito tanto da capital quanto do interior. E Rota falou que desconhece isso. O que existe ele pode ser prefeito ele pode ser candidato, aliás, a prefeito, desde que ele não assuma a prefeitura 6 meses antes de ter a eleição. Portanto, ele não pode assumir a prefeitura 6 meses antes aí do mês da eleição.
E existe a possibilidade dele ser, sim, candidato a prefeito em Iranduba. Ele falou que em março vai contar pra gente o que decidiu, se vai ser ou não candidato. Normalmente, quando vem esse tipo de coisa, é porque vem, viu? Pode ter fumaça, pode ter um foguinho lá, né? Deixa eu contar só mais uma pra vocês, porque a gente teve em dezembro uma situação com o prefeito Davi Almeida, que ele foi alvo de um crime cibernético, né? Enfim, sim. E agora foi de novo, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Sabe quando a gente busca no Google, assim, o nome Davi Almeida, ou o seu nome, enfim, e aí aparece em um site principal, Davi Almeida aparece como ex-prefeito de Manaus nessa busca. E ele não é ex-prefeito, ele é prefeito atualmente. Mais um ano ainda de mandato pela frente. Exatamente. E aí, para a Secretaria de Comunicação, esse ato foi visto como um crime que tenta aí confundir as pessoas ao identificar o prefeito como ex-prefeito de Manaus. Aconteceu agorinha, foi identificado, aliás, agora de tarde, e a gente tá conferindo mais informação sobre isso para você. Valeu. Obrigada, Cíntia, pelas informações. Até amanhã. Amanhã, 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só o Amazonas continua entre os estados com maior índice de inadimplência, segundo dados do Serasa Experian. Então, Carlão, mais da metade dos amazonenses adultos possuem algum tipo de dívida em atraso. Com isso, o Amazonas é o 5º estado do país com maior número de inadimplentes. E para não entrar na lista dos devedores, que é uma outra lista pior, o caminho é planejar a vida financeira, como explica a repórter Nathalie Moraes. Para muitos, janeiro é o mês das despesas. É que além das contas de rotina, como água, energia elétrica e telefone, muitos amazonenses acabam contraindo dívidas no final do ano e acabam comprometendo o orçamento do primeiro mês do ano. Para evitar que as dívidas virem uma bola de neve, é preciso colocar tudo no papel e se planejar. A dona de casa, Maria Rayane de Souza, não quer cometer o mesmo erro do ano passado. E para não ficar com o nome sujo na praça, a dona de casa planeja tudo antes mesmo do ano começar. O mais importante para não ficar endividado é realmente acompanhar os seus gastos, né? Eu acho que o Pix é uma coisa que veio assim, bastante importante, porque na hora que você faz o Pix, você está vendo ali quanto tem de saldo na conta. É uma forma de você acompanhar. Ao passo que, por exemplo, o cartão por aproximação, você nem está vendo o seu saldo, está passando ali. Mas nem todo mundo pensa desse jeito. Tem gente que coloca as mãos pelos pés e acaba comprometendo o orçamento da família. O cenário do Amazonas é preocupante. Segundo dados do Serasa Experian, mais da metade dos amazonenses adultos possuem algum tipo de dívida. Por isso, o Amazonas é o 5º estado do Brasil com maior número de devedores. E para não entrar na lista de inadimplentes, o caminho é planejamento na vida financeira. A economista Maria Fernanda Lima, que é educadora financeira, diz que é preciso optar por recursos que possibilitam controlar os gastos do dia a dia. A nova regra determina que não possa ultrapassar do dobro o valor dos juros do cartão, que antes estava chegando a 400%, 500% ao ano. Um dos desafios para organizar as dívidas é o uso do cartão de crédito, que é apontado pelos especialistas como o grande vilão da inadimplência. A educadora financeira diz que a mudança dos juros rotativos podem ser a saída para o controle de gastos. A gente precisa ter essa preparação, esse cuidado de saber que vai chegar janeiro e a gente vai ter ali escola, IPTU, IPVA, várias situações que a gente precisa, né, sanar. A dica da especialista é que quem não planejou os gastos de janeiro tem o ano inteiro para organizar a vida financeira e chegar no final do ano com o nome limpo e cheio de crédito na praça. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Ok, 6h53. Vamos conferir agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou em alta de 0,09%, cotado a R$ 4,93. O euro fechou em alta de 0,07% aos R$ 5,36. O Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 1,26% aos R$ 211.364. O Ibovespa fechou em baixa de 0,50%
0,52% e fechou aos 128.617 pontos. E dados do relatório de confederação que discute a relação das desigualdades e o poder corporativo global mostram que 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de apenas 1% da população. O levantamento também aponta que os 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do país. Agora 6h54, você no melhor mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Também agora esportes com André Meirelles, que já está por aqui. André, quais são as novas? Tem Flamengo aí na área? Como é que tá essa situação, André? Boa noite. Tem sim, Carlão e Karime, boa noite pra vocês, boa noite você ouvinte que nos acompanha nesse momento. Olha, já tem uma rubro-negras. Olha aí, uma flamenguista falando aqui, cadê alguém do Audax pra defender aqui, pelo amor de Deus? Né? Cadê alguém do Nacional aí? Conta aí, André. Falando nisso, os torcedores estão na mesma vibe, né? Já estão desde as primeiras horas, digamos, de hoje, ali nas proximidades da Arena da Amazônia, onde nesse momento já está lotado por lá, uma movimentação grande, tanto na situação do trânsito, como foi falado agora há pouco, né, Karime? Foi falado aqui, a situação do trânsito está bastante intenso, hein? Até mesmo nas proximidades ali das principais vias aqui de Manaus, porque já daqui a pouco, 8h30 da noite, começa aí o Flamengo enfrenta o Audax pelo Campeonato Carioca a partir de 8h30 da noite, né? E com a grande movimentação do público, o trânsito está bastante complicado, né? Então, acesso ali à arena, né? Eu conversei, inclusive, com o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Edson Leda. Ele conta como começou agora há pouco, 18 horas, o esquema do trânsito. Eu conversei com ele, vou trazer como que vai funcionar durante aí toda a partida, né, do Flamengo contra o Audax. Vamos conferir. Até às 18 horas o trânsito vai estar normal, porém a partir das 18 nós faremos uma interdição parcial do trecho entre Elório e Cordovil e também a Pedro Teixeira, fazendo com que os veículos façam o contorno pela Belmiro Vianês e também tem acesso aos estacionamentos tanto na Alameda do Samba quanto na Belmiro Vianês. Os agentes de trânsito estarão coordenando o trânsito ao redor da arena e também dando orientações para os condutores para qual direção seguir. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, né? A gente ouviu aí Edson Leda, que é o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A gente colocou agora para que as pessoas, né, entendam aí que a cidade está bastante movimentada, o trânsito parando por conta desse jogo aí, Flamengo enfrentando o Audax daqui a pouco, 8h30 da noite. Olha, a expectativa, hein, Carlão, é de um público de 44 mil pessoas. Olha só, presta atenção. E também um jogo que espera toda essa multidão, né? Os torcedores, inclusive, estão lá bastante, né? Só esperando aí. Uns estão torcendo pela vitória bastante, né? Pela vitória do Flamengo e alguns pela vitória do Audax. Agora a gente vai falar também, ainda falando aqui sobre a situação do Flamengo. Hoje aconteceu, né, algo bem inusitado. Ocorreu hoje. O atacante Pedro recebeu uma visita inesperada na janela do hotel onde o elenco está hospedado aqui em Manaus, né? Ele recebeu a visita aí de quem? Do mascote ali do... O mascote do Flamengo, gente, o Urubu Rei, não é qualquer um, não. Ali na janela dele, né? É o Urubu, não é qualquer um, não, gente. O Urubu Rei foi lá recepcionar o nosso jogador, dar as boas-vindas à terrinha Manauara, exatamente. Inclusive, ele aproveitou ali, fez um vídeo, publicou nas redes sociais, né? E recebeu diversos comentários de seguidores falando sobre esse acontecimento curioso aí, né? Ele brincou com o fato de que o Urubu seria praticamente um mensageiro da torcida aí para os jogadores, né? Esse jogo que está sendo aguardado daqui a pouco. Para a partida de hoje, o Flamengo deve ir a campo com Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Também Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro, né? E com grande contratação da temporada, Nico Dela Cruz, ele não poderá jogar, já que não foi inscrito a tempo aí, né, Karime, Carlão?
É isso aí. A gente tem informação, então o trânsito está intenso lá no local. Deve estar, né, gente? Deve estar. Na proximidade da Arena da Amazônia. Eu estava vendo aqui informações que o pessoal lá da Praça do Eldorado foi a pé. Carlão juntou aquela torcida enorme com bandeiras, todos uniformizados e seguiram a pé lá da Praça do Eldorado até a Arena da Amazônia cantando Felizes da Vida. Vai ser um jogaço. A urubuzada. É lógico, bonito. 6h59. Tem mais, fechou, né? Fechou. E aí, mas só pra saber aqui, vou colocar vocês. Pra quem que vai ganhar hoje? Você precisa dizer 2-0, pode, quem? Pra baixo. Eu vou deixar 2-0 pra quem? Mengão, lógico. E o Carlão? Mengão, é lógico. Então eu vou torcer pro Audax. E você vai torcer pro Audax? Sem graça. Valeu. Obrigado, André, pelas informações. 18 horas. Agora 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O cidadão que não acompanha as decisões políticas vira contribuinte de impostos mais altos. Em consequência da aprovação de uma lei em 2022, os donos de veículos do Amazonas vão pagar alíquotas mais altas de IPVA em 2024. Neste ano, a alíquota para a maioria dos veículos no Amazonas sobe para 4% do valor venal da tabela FIPE. O aumento vem no bojo do pacotão de aumento de impostos aprovados pela Assembleia Legislativa ainda em 2022. O Parlamento Estadual também reajustou os valores do imposto de transmissão, causa mortes e doação. O pacotaço aprovado a pedido do governador Wilson Lima ainda inclui alíquotas mais altas de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS. A nova alíquota do ICMS passou de 18% para 20% em serviços considerados essenciais no estado, como a energia elétrica, a gasolina, o gás natural, o querosene de aviação e os serviços de comunicação. O cidadão contribuinte sequer foi ouvido para saber se podia ou queria pagar mais impostos, mas agora vai arcar com os custos, tirando do próprio bolso. 18 horas. Agora são 7h01. Karime Leão, finalizamos aí mais uma edição do 18 horas. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.